Vamos ver aqui que é Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Esse livro aqui do Darcy Ribeiro, de 1995, estou aqui com eles em mãos, está aqui, o Povo Brasileiro. É uma obra tardia, eu considero, né? Mas ele já, aqui ele amadurece esses conceitos que eu acho que antes do golpe militar de 64, já está lá o processo civilizatório do Darcy Ribeiro, coloca isso, né, nesse livro dele. Mas havia uma ideia da constituição de uma civilização brasileira, que foi abortada pelo golpe militar de 64. Isso é um tema que a gente vem discutindo bastante aqui nas lives. Os pontos principais desse livro, que eu acho interessante, aqui, o projeto da civilização brasileira, tá? Esses pontos principais que a gente pode colocar aqui, nesse resumo, nessa resenha aqui rápida desse livro, assim, são 4 pontos principais, tá? 4 pontos principais que a gente pode falar, tá? Primeiro aqui, o moinho de gastar gente, tá? O que ele fala aqui da desindianização e esse conceito de desafricanização, tá? Ele fala dessa. O Brasil não nasceu, vamos dizer assim, do encontro amigável entre as raças. É um moinho de gastar gente. Essa expressão aqui é ótima. Moinho de gastar gente. Isso me lembra o Gato da Sorte aí do Luciano Huck, né? E essa coisa da precarização. Milhões de indígenas e africanos foram moídos, ele coloca dessa forma, pela engrenagem colonial, para produzir açúcar, ouro e lucro para a Europa. Isso é o básico, é um movimento, parece que é fomos condenados aqui na colônia brasileira a viver nessa toada, né? O indígena deixa de ser tribal e o africano deixa de ser sua etnia específica. E aí o que ele qualifica como o surgimento do ninguém. Tanto no vácuo dessas identidades perdidas nasce o brasileiro, é isso que ele vai procurar. O vácuo dessas identidades perdidas. A isso que ele vai buscar, o que é o brasileiro? Nisso, eu acho muito interessante, se contrapõe a essa coisa do oqueísmo, o identitarismo, que é essa coisa da busca da ancestralidade, atestados de ancestralidade. Então, buscar lá na mãe África, não sei o quê, as suas origens, os povos originários. Então, essa coisa, a busca da ancestralidade, que está muito marcante, como uma espécie de congelamento dessas etnias. O que o Darcy Ribeiro está propondo aqui nesse livro é uma coisa dinâmica, ao contrário. O nascimento do brasileiro a partir desse vácuo de identidades. Isso que é inovador, né? Inovador é essa coisa do oqueísmo, do identitarismo, que é uma reação a esse tipo de pensamento. No vazio dessas identidades, a criação da identidade do brasileiro, do sentido do Brasil, que ele vai buscar nesse livro. Então, as matrizes e a formação étnica que ele vai buscar aqui no livro, a matriz tupi, a base biológica, o conhecimento da terra, a matriz lusitana, que é o vetor de expansão e de estrutura de poder que foi implantada aqui no Brasil, e a matriz africana, a força de trabalho, a riqueza cultural religiosa. Tá? Então, é a partir dessas misturas que ele começa a identificar os chamados Brasis. O Brasil sertanejo, caboclo, crioulo, caipira, sulista, que apesar dessas diferenças regionais, o Brasil criou uma inédita unidade linguística, apesar da dimensão continental. E é claro que a gente tem que, claro, esse livro é de 1995, o papel da Rede Globo, a primeira network brasileira que conseguiu integrar esse país. É claro que, por um lado, criando um tipo de alienação, ou aquilo que o Washington Oliveto falava, que não se fala, de repente se falava mais português, falava TV Globês.
tá? As estereotipias criadas por esses tipos nas telenovelas, as estereotipias desses Brasis, sertanejo, caboclo, crioulo, mas, bem ou mal, acabou criando uma, vamos dizer assim, uma unidade linguística. A Rede Globo acabou criando, e as diversas redes que foram acompanhando ela, acabaram criando, bem ou mal, meno male, né, uma unidade linguística. E o projeto de civilização, que eu acho interessante, é a Nova Roma. Você começa a ficar assustado. Opa, Nova Roma? É o projeto de civilização que ele propõe. Mas ele está fazendo uma comparação, ele fala que o Brasil tem uma vocação de ser uma civilização neo-românica. E ele fala em algumas passagens, a Roma dos trópicos, justamente por essa questão do culturalmente sincrético, como foi o Império Romano. A maneira como ele se espalhou pela Europa acabou sendo uma cultura sincrética. A gente sabe disso. Acabou uma série de elementos da cultura pagã se juntando sincreticamente com a cultura cristã, católica, né, que passou a ser a religião do Império Romano. A gente sabe a partir do rei Constantino. Tá? Então, é a partir disso que ele vai criar essa utopia tropical, a superação do racismo por meio da mestiçagem. A gente sabe que essa história de mestiçagem, a gente já ouviu de algum lugar, né? O mito da democracia racial, né? A Casagrande Senzala, sabe? Essas coisas, mas ele coloca aqui uma dinâmica diferente. Ele via na mistura que o Darcy Ribeiro um potencial para dissolver as diferenças de casta. Isso é muito interessante. Ele via justamente o processo de mestiçagem, a criação de uma civilização solidária para se opor a esse processo de criação de castas, como ele descreve nesse livro. Uma sociedade que utilize a exuberância desse povo, dessas miscigenações raciais, culturais e da própria natureza para criar um modelo de vida menos focado na competição, tá? No consumo egoísta e mais na questão da convivência humana. Tá? Por isso que ele coloca aqui, qual é o bloqueio de tudo isso? A elite entreguista. Por isso que ele coloca aqui, citando aqui 2 trechos do livro, que ele coloca muito bem. O que desgarra e que separa os brasileiros em componentes opostos é a estratificação de classes. É a luta de classes. Tá? É interessante, Darcy Ribeiro não é exatamente um marxista, vamos dizer assim. Ele é um antropólogo, tal, mas eu não vejo ele assim numa linha marxista assim tradicional, clássica. Mas ele coloca o que desgarra e separa os brasileiros em componentes opostos é a estratificação de classes. Então a questão é o eixo da luta de classes. Ou em outra parte, né, ele vai colocar as causas desse descompasso devem ser buscadas em outras áreas. O ruim aqui e efetivo fator causal do atraso é o modo de ordenação da sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Tá aqui nesse livro fantástico, O Povo Brasileiro. Então, ele se opõe, é um discurso muito interessante, né? Se a esquerda se debate com o wokeísmo, o identitarismo, está aqui Darcy Ribeiro neles. Tá? Na verdade, ele está buscando a brasilidade, o sentido de uma nova raça brasileira entre o vazio dessas identidades, dessas fusões. Ele não está propondo aqui voltar à ancestralidade. Voltar aos povos originais, voltar à mãe África. Ele não está colocando isso. Ele está propondo um processo dinâmico da criação de uma civilização brasileira. Que é claro que
diante de uma elite entreguista, esse projeto é sempre dinamitado, afundado, como foi o golpe militar de 64, onde já estava sendo criado, gestado, seja no teatro, cultura, audiovisual, cinema, teatro, os centros culturais de cultura, no cinema, a indústria do cinematográfica nascente, na economia, a busca de um industrialismo, né, desenvolvimento industrial capitalista nacionalista, vamos dizer assim, que foi abortado pelo golpe militar de 64 por essa elite entreguista, tá, que ele denuncia nesse livro. Então, é interessante, eu acho que esse livro, O Povo Brasileiro, é uma resposta ao oqueísmo, sabe? Essa coisa do identitarismo. Tá? É uma boa resposta. Eu acho que é um livro para ser relido pela esquerda. Tá? É isso aí. Então, vamos lá. Avança.